Os clássicos são os melhores livros. Eu separei 10 dos meus favoritos e um mais que especial para você que segue a vida intelectual, para você que quer começar na vida intelectual, seja como profissional ou apenas pelo prazer de uma excelente leitura. Se você já tem o seu trabalho ou algo que você acredita que não vai precisar da literatura, tudo bem. Por séculos, as pessoas enumeraram todos os benefícios que o hábito de ler traz para a sua vida, seja no aspecto profissional ou pessoal. Para mim, o mais importante, dá um forte sentido de vida. Então, meu amigo, se você está perdido, não sabe o que fazer da sua vida, nada melhor do que isso tudo. Para começar, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu vou indicar para vocês essa edição da editora Martin Claret, porque tem todas as explicações dos poemas que, para quem não tem uma formação literária, alguns podem ser um pouco difíceis. Então, algumas explicações de todos os poemas desse livro maravilhoso, que foi dividido em 3 partes. O inferno, o purgatório e o paraíso. O purgatório é um lugar reservado para aquelas pessoas que ainda têm salvação. Nós católicos acreditamos no purgatório. E Dante é o principal personagem, ele mesmo se escreve. E o que aconteceu? Ele sente-se perdido na selva, ele descreve o leão, descreve a pantera, o medo que ele sente porque ele desviou do caminho reto. Então ele passou a andar por caminhos tortuosos e ele vai ter um guia que Nossa Senhora envia para ele, esse guia, que é o grande poeta Virgílio, a quem Dante é muito fã. E Virgílio vai guiá-lo pelo inferno, onde ele vai passar pelos 9 níveis, aquela famosa pintura de Dante. Conforme mais baixo vai chegando, mais próximo de Lúcifer. E depois de passar pelo inferno, onde pode ser algo não externo, mas pode ser algo que está dentro da mente de Dante, pelo remorso, pelo arrependimento, pelas dores que ele sente por ter saído do caminho reto. A gente que é cristão, a gente fala muito isso sobre caminho reto e caminhos tortuosos. Então ele vai guiado após sair do inferno pelo purgatório, que é um lugar para aquelas almas que ainda têm salvação. E quando ele chega na parte final, que é o paraíso, então Virgílio diz para ele: aqui eu não posso mais seguir com você, ser o seu guia. Sua guia será Beatriz, a sua paixão, o seu amor da infância. Então, vai guiá-lo pelo caminho final. Dante Alighieri, na sua escrita da Divina Comédia. É um livro que tem mais ou menos 800 páginas, e se você não tem formação literária, você pode ler sem problema nenhum. Admirar os belos poemas que tem nesse livro. E a escrita, a narrativa, é algo como se pouco se vê no mundo. Bem, Crime e Castigo de Dostoiévski, literatura russa. Esse livro foi escrito em 1867. Olha, todos os livros eu vou dar o menor possível de spoilers, tá bom? Raskolnikov é a personagem principal e, diferente de quase todas as histórias, a gente fica sabendo logo no início que ele vai ser quem vai cometer um crime, depois terá o seu castigo, né? Então, logo pelo título do livro, a gente sabe sobre o que se trata. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a vida de 2 senhoras. Uma delas é uma pessoa que na cabeça dele, ele vai fazer um bem muito grande em eliminá-la da face da terra. Porém, por toda a história do livro, ele vai ficar até doente, ele vai ficar atormentado. A gente, às vezes, sente todas as dores que ele vai passar. Imagina também, inclusive, que ele vai acabar até tirando a sua própria vida, ou vai acabar destruindo a sua vida, fazendo mais males ainda. Porém, a polícia, durante toda a história, vai fazendo as investigações, vai descobrir que ele foi o autor desse crime. Ele vai ficar alguns anos preso na Sibéria,
vai pagar por tudo que ele fez, porém o amor que ele sente pela sua esposa e pelo seu filho é o que vai dar a redenção para ele, o que eu acredito que vai salvar a sua alma. Tudo que aconteceu de ruim com ele, ele vive num cubículo, então ele foi atormentado por coisas ruins que essas senhoras faziam com ele. Por isso que ele decidiu dar fim na vida delas, a machadada. Crime e Castigo, de Dostoiévski. Um outro livro que, para você que gosta de versos, esse aqui conta com mais de 15 mil versos. A Ilíada, de Homero, conta a história da Guerra de Troia, porém é uma guerra que foi uma guerra que durou 10 anos, mas Ilíada conta apenas os momentos finais dessa guerra, os últimos meses. Diferente daquele filme que fez muito sucesso em 2004, 2005, não me lembro, não existiu o cavalo de Troia. A luta entre Aquiles e Heitor não foi no início do filme e não foi como conta no filme. Aquiles ele começa a lutar mais para o final da história, e a narrativa desse livro é algo que, quando você lê, você sabe a diferença entre um gênio escrevendo, como foi Homero, que escreveu essa maravilhosa obra, e pessoas comuns. Alguns versos que a narrativa, a escrita, falando Aquiles de pés velozes, consta também com as narrativas dos deuses, né? Ares da guerra, Zeus, o criador dos outros deuses, Deus, o deus do trovão, dos céus, Afrodite, a deusa do amor, Atenas, a deusa da sabedoria, Ares da guerra, Hades, o deus do mundo dos mortos. E no momento em que Tétis, a mãe de Aquiles, num desses versos, quando foi contrariada por uma decisão que ela não queria que Aquiles tomasse, ela disse: Aquiles, não me faça te odiar com a mesma intensidade com que eu te odeio. Eu me lembrei de quando Shakespeare disse que amor não é amor, amor é condicional. Como muitas pessoas, não é? Que se você não faz o que a pessoa quer, então ela deixa de te amar. Eu até separei aqui, quando a esposa de Heitor, que ele vai lutar, a conversa que ela tem com ele antes de ir para a batalha, é um dos momentos mais maravilhosos desse livro. Claro que eu não vou ler tudo porque é um pouco extenso, mas ela começa falando: homem maravilhoso, é a tua coragem que te matará. Não te compadeces dessa criança pequena nem de mim. E pois rapidamente todos os aqueus se lançarão contra ti e te matarão. Mas para mim seria melhor descer para debaixo da terra do que ficar privada. Nunca para mim haverá outra consolação, quando tu encontrares o teu destino. É sensacional isso daqui, gente. Mas agora compadece-te e fica aqui na tua muralha. Heitor, tu para mim era pai, és pai e excelsa mãe. És irmãos e para mim o vigoroso companheiro do meu leito. Bom, então o que Heitor vai responder para ela logo no final dessa conversa é: Heitor do elmo faiscante. Sempre tem versos maravilhosos nesse livro todo. Heitor responde o seguinte: todas essas coisas, mulher, me preocupam, mas muito eu me envergonharia dos troianos e das troianas de longos vestidos, se, tal como um covarde, me mantivesse longe da guerra. Bem, então a Ilíada de Homero, essa edição que eu tenho aqui, clássicos da editora Pinguim Companhia. Bem, e falando em amor, assim que eu lembrei do que Tétis disse para Aquiles, Aquiles de pés velozes, está aqui o Banquete de Platão, um livro que fala sobre o amor, os tipos de amor. Eros, que é aquele amor que para Platão, amor pela beleza, pela aparência, aquele amor que acaba com o tempo, né? Tem o amor ágape, que é o amor que Jesus Cristo apenas sente e poucas pessoas sentem. O Banquete de Platão é um simpósio,
uma conversa entre filósofos, dentre eles Sócrates, Aristófanes. E o que Sócrates fala, na verdade, é Platão, né, escrevendo sobre Sócrates, ele explicando que, para ele, o amor é o que é eterno, seja o amor que você sente pelo seu trabalho, o amor pela verdade, o amor por exemplo, tudo que realmente é belo. Diferente dessa turma da militância hoje em dia, desses imbecis, desse woke que querem relativizar o que é belo, não é? Essas baleias aí de biquíni fala, olha, isso é bonito, isso agora é bonito. Tá aqui, Platão descreve o que realmente é o belo. Para ele é tudo o que é eterno, seja as qualidades de uma pessoa, aquilo que não se vê, aquilo que, inclusive, a nossa busca pela eternidade. O Banquete de Platão, um outro livro clássico. E o que é um livro clássico? Eu separei aqui, antes que eu esqueça de falar para vocês, uma das melhores definições de Ítalo Calvino. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e traz de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Bem, outro que eu separei, eu já cheguei a fazer a resenha em 2 partes desse livro. Assim falou Zaratustra, de Nietzsche. Nietzsche, famoso pela sua frase Deus está morto, o super-homem de Nietzsche, que é o homem que não coloca a culpa de tudo em Deus, o homem senhor e dono do seu próprio destino. Para mim, o Deus que Nietzsche se referiu, o Deus que está morto, é o Deus que o homem criou para seu próprio benefício. O Deus que o homem usa como cabine de pedágio para entrada no céu. Ele não fala sobre o Deus que criou o homem, que criou tudo o que existe. Nesse livro ele fala para segue o teu próprio caminho de grandeza. Zaratustra é um profeta e ensina que na solitude você vai conseguir alcançar o seu caminho. Ele se isolou por 10 anos numa montanha, mas não fala para você se tornar um eremita. E nessa resenha eu falei também sobre as metamorfoses que ele conta nessa história, sobre o homem que primeiro é um camelo, aquele que se abaixa, se ajoelha para todas as regras da sociedade, que diz que os caminhos que você deve seguir para ser feliz, né, tudo aquilo que a sociedade impõe para a pessoa. E a metamorfose, quando o homem ele consegue um sagrado não, ele se torna um leão. Um leão tenta fazê-lo ajoelhar, tenta montar em cima de um leão. Um leão é aquele homem que já não segue aquilo que a sociedade impõe como caminho da felicidade. E por final da metamorfose, o homem se torna uma criança novamente. Porém, a inocência de uma criança, de um sagrado, sim, tá? Se você quiser entender mais sobre a resenha desse livro, eu fiz em 2 partes, aí Assim Falou Zaratustra, que muitas pessoas falam que é um livro difícil de ler, mas acho que eles falam porque depois eles vendem curso, não é mesmo? Faturam bom dinheiro, te desanimam de ler. Então, Assim Falou Zaratustra, o famoso super-homem de Nietzsche. Agora sobre George Orwell, 1984. Eu fiz também uma resenha de uma releitura feminista da Sandra Newman, em que alguns jornais, grandes jornais, e algumas pessoas falaram que essa releitura feminista superou o original de George Orwell. Daqui a um tempo vão aparecer algumas releituras feministas, por exemplo, falando que superaram Aristóteles, a Ética de Nicômaco, ou uma releitura feminista do Banquete de Platão e superou o original de Platão. Meu Deus do céu. Enfim, isso é acredito que já não pode ser mais considerado uma distopia, né? Aqui, em 1984, de George Orwell, existe o partido interno, que é a grande minoria de pessoas que são privilegiadas. Elas têm de tudo do bom e do melhor. Já o partido externo, podemos dizer que é a classe média, que é a classe que
pensante que pode dar trabalho para o partido interno, que é a classe que pode fazer uma revolução, que é a classe mais esclarecida, e como se fosse um governo, tá? Que se você não segue certas normas, o que vai acontecer com você? Eles somem com você para sempre. Não apenas dão um fim na sua vida, mas com todos os seus registros, como se você não tivesse nem existido. Aqui há a 9 língua, e dependendo do que você pensar, há a polícia do pensamento, em que você poderá até ser preso por isso, né? Agências de checagem, fake news, me parece bem um governo aí em que o grande irmão, que inclusive essa porcaria desse Big Brother foi inspirado no grande irmão de George Orwell, está observando, sabe o que é melhor para você. Esse então é o clássico de George Orwell, 1984. Bem, Ana Karenina de Tolstói, novamente uma maravilhosa leitura russa, famoso livro pela descrição que todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Ana Karenina, ou alguns falam Karenina, ou Karenina, ela não é a única personagem principal desse livro, apesar do livro ter o seu nome, tá? Nessa história tem também um outro casal, que é Lievin e Kirin. Ana Karenina é casada com um homem mais velho e um homem muito bom. Ela se envolve com Vronsky e o seu marido fica sabendo. Porém, ele sendo um homem muito bom, ele propõe o divórcio para ela, para que ela volte a ser bem vista pela sociedade. Ela é uma mulher muito linda, mesmo com a sua simplicidade, ela chama atenção por onde ela vai, porém ela decide abandonar tudo, o casamento, o seu filho, e vai viver com Vronsky, o seu amante, em outro país. Depois, quando volta, ela não admite, ela não gosta que as pessoas a critiquem, falam mal dela, como muitas mulheres, como muitas pessoas por aí, não é? Que fazem muitas coisas erradas e depois não gostam que as pessoas a critiquem por ter feito tantas coisas ruins que prejudicaram outras pessoas. Bem, com o passar da história, Ana ela vai ficando perturbada, ela vai enlouquecendo, principalmente pelo medo de Vronsky atraí-la. Ela vai achar que Vronsky vai fazer com ela o mesmo que ela fez com seu marido. E se você não quiser saber o final dessa história, que é trágico, no final ela decide fazer uma viagem sozinha e de trem. Então, depois de tanto atormentada que ela está, enlouquecida, ela se atira entre 2 vagões. E o autor escreveu esse final em que ela sentiu uma forte dor de cabeça e sentiu sendo arrastada pelas costas até o momento que ela partiu para o além. Ana Karenina de Tolstói, um grande clássico. Agora eu vou falar 2 clássicos da nossa literatura brasileira. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algumas pessoas preferem Dom Casmurro, eu prefiro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro já começa com algo maravilhoso. Ele conta a sua história assim que ele morreu. E ele começa dedicando aos vermes que comeram primeiro a sua carne. Bem, Brás Cubas, incentivado pelo seu pai, que desde o início já queria que ele fosse um homem muito famoso, importante, ele vai para Portugal, estuda direito, não dá certo, volta para o Brasil e ele encontra o seu amigo Quincas Borba. Ele se torna um deputado, ele também tem um sonho de grandeza, ele ainda quer ser famoso, ele quer ser alguém muito importante, porém ele também não dá certo na vida política. Ele se casa com 4 mulheres, uma manca, uma prostituta, e também não dá certo no relacionamento. Então, ele decide, como último recurso, para conseguir a sua fama, a sua grandeza, criar um remédio para pessoas hipocondríacas, ou seja, criar um remédio para as pessoas pararem de tomar remédio. Também não dá certo. Ele acaba pegando pneumonia e morre. E a última frase desse livro é algo sensacional. Nada deu certo para ele. Ele diz que também não teve filhos, então ele não deixou
para ninguém o legado da miséria humana, o que eu acho algo maravilhoso, né? As pessoas refletirem, a não ser que você tenha uma vida maravilhosa num país seguro, um país totalmente assim, que dá valor à educação, se bem que também pode acontecer de seu filho ter alguma doença grave e sofrer o resto da vida, né? Acho que nada seria melhor do que seguirem isso daqui. Ah, mas aí a humanidade vai ser extinta. E quem disse que isso seria algo ruim? Se no planeta passassem a existir somente os animais. Bem, agora eu vou falar de Nelson Rodrigues e a vida como ela é. 100 contos neste livro de, para mim, o melhor escritor brasileiro que já existiu em todos os tempos. Fala muito da hipocrisia da classe média dos anos 50. A famosa frase de Nelson Rodrigues que nem todas as mulheres gostam de apanhar, somente as normais. Inclusive, alguns dos seus contos, bem, quase todos têm final trágico. A Dama da Lotação, qual outro que está escrito aqui? A Dama da Lotação, eu não enxergo direito sem óculos. Bem, se tornaram até a televisão, se eu não me engano, nos anos 90, final dos anos 80, fez adaptação para a televisão desses contos. E Nelson Rodrigues hoje é considerado muito machista, até por isso que você encontra poucos livros dele em bibliotecas. E eu sempre prefiro, gente, comprar livros, compre na livraria mesmo, tá? Porque assim é muito importante fazer o comércio girar. Eu sei que muitas pessoas, é muito prático hoje em dia comprar pela internet, mas eu ainda prefiro todos os livros que eu tenho, comprei na biblioteca. Livros físicos, na biblioteca física mesmo. Um outro clássico de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Esse livro teve 4 ou 5 adaptações para o cinema. São 5 filhas da família Bennet. Essas filhas, quando ficam sabendo que vai vir um cavaleiro muito, muito rico na cidade, elas ficam polvorosas. Afinal, claro, todas elas querem um bom partido, um homem rico para ter estabilidade, e cada uma dessas filhas tem uma personalidade muito diferente uma das outras, né? Uma é a mais bonita, a outra a mais inteligente, e a principal, a Elizabeth, que para mim, eu acho que Jane Austen colocou muito dela nessa personagem Elizabeth. Ela é uma mulher forte, ela é temperamental, acho que ela foi a primeira feminista que existiu na história. Inclusive, ela acha mulheres românticas que acreditam naquele amor romântico, mulheres idiotas. Bem, ela acaba se casando, né? Ela conhece o grande amor da sua vida, tem um final feliz, Mr. Darcy, é um homem muito educado, e então é um livro de romance aí, para você que gosta de histórias de amor com final feliz, Orgulho e Preconceito de Jane Austen. E por último, e mais importante, a palavra do nosso Criador, né? São vários livros que tem aqui na Bíblia Sagrada, e eu sei que como católico podem algumas pessoas falar, pô, então nem precisa de um outro livro, mas se o nosso Criador deu essas pessoas tão maravilhosas e inteligentes para entregar para a gente essas obras, não tem nenhuma importância, porque alguns dizem que você não precisa de nenhum outro livro a não ser da Bíblia. Isso é verdade, tá? Bem, eu espero que todos vocês tenham gostado, e esses livros clássicos podem te fazer uma pessoa melhor em todos os sentidos, como eu já falei, na vida profissional, no casamento, você vai ficando mais inteligente, mais consciente, vai livrando vocês dessas coisas mais baixas, mundanas, tá? Então, se você já tem algo na sua vida aí, vai ser um músico, vai estudar, não tem nenhum problema, não tem importância. Agora, se você quer levar a vida intelectual, não precisa ser claro, vou ler somente os clássicos. Eu já comprei livro, por exemplo, um aqui que eu vi há mais ou menos 15 anos, sobre cachorros. Eu li a história de Edgar Saltelli, eu até separei aqui para mostrar para vocês, me chamou a atenção, porque
estava escrito que é uma história muito bonita para quem gosta de cachorros, ok? Então não estou querendo dizer que deve ler apenas os clássicos. Bem, muito obrigado por terem assistido. Eu vou fazer mais algumas leituras de alguns outros livros clássicos, um outro vídeo sobre isso, tá? Vou separar mais alguns e eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem quem quiser, dê um like no vídeo. Obrigado e até logo.